Bom dia a todos. Em seguida, ouviremos dois senadores. Senador Paim, agradecer o convite e a oportunidade. Eu vou tentar fazer uma pontuação e a interface que nós, na Secretaria de Mobilidade, vemos entre a questão da mobilidade e a questão da segurança de trânsito. Eu vou começar resgatando aquele conceito que na academia talvez seja o menos controverso de mobilidade urbana hoje, que diz respeito ao seguinte: mobilidade urbana seria a capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano, atendendo a 3 atributos: o atributo de espaço, o atributo de tempo e o atributo de estado. O atributo de espaço diz respeito à possibilidade das pessoas se deslocarem da onde elas estão para onde elas desejam. O atributo de tempo diz respeito à possibilidade das pessoas se deslocarem e chegarem aos seus destinos dentro dos tempos necessários ou dos tempos desejados. E, por fim, mas não menos importante, os atributos de estado. Mais do que você chegar onde você quer e no tempo que você deseja ou precisa, você tem de chegar com conforto e com segurança. Prover possibilidade de deslocamento por qualquer modo público, no qual você tem mais do que 6 pessoas por metro quadrado, não é prover mobilidade no sentido amplo do conceito. Prover possibilidade de deslocamento na qual o índice de acidentes é alto não é prover mobilidade. Ou seja, o conceito de segurança ele é intrínseco à mobilidade. E a mobilidade, por tratar de atributos como tempo, como espaço e como estado, ela trabalha no âmbito urbano com, primeiro, a organização da cidade. Ao se trazer próximo atividades meio e fim, ou seja, habitação e trabalho, habitação e serviços, você dá melhores condições de mobilidade porque você diminui as distâncias e permite que os deslocamentos sejam feitos por modos não motorizados. Ao pensar nos atributos de espaço e de tempo e de estado, você pensa nas formas de circulação, o trânsito, e como os deslocamentos são feitos, de forma individual ou de forma coletiva, no transporte. Ou seja, mobilidade é mais do que pensar o transporte coletivo, é mais do que pensar o trânsito, é pensar simultaneamente o uso do solo, que vai definir os padrões de deslocamento, o transporte, que são as formas pelas quais esses deslocamentos são feitos, e o trânsito, que é a própria circulação em si. Soluções de mobilidade, portanto, acabam sendo soluções estruturantes, no sentido de mudar ou aprimorar o desenho de uma cidade. Para a gente ver o impacto disso agora na questão da segurança no trânsito, vamos resgatar um conceito de trânsito. Trânsito como atividade, ele tem 3 grandes pilares, né? Que em inglês são the triple E, a engenharia, a educação e a fiscalização, né? O primeiro pilar é a engenharia. E por que é o primeiro pilar? É primeiro porque é através da engenharia que as condições físicas para a circulação serão estabelecidas. E é primeiro porque uma boa engenharia, ou seja, o uso de técnicas de traffic calming, o desenho adequado das vias de circulação, ajuda a disciplinar o mau condutor. Por outro lado, uma engenharia má, por exemplo, uma sobrelevação invertida,
ou um ciclo semafórico mal calculado, tá? Imputa ao bom condutor riscos desnecessários. Tá? Como é que a gente junta tudo isso, então? Junta-se através da engenharia. As boas soluções de engenharia, de mobilidade, são soluções que não só permitem um bom deslocamento, mas elas criam um ambiente no qual você tem a menor probabilidade de acidentes. Como é que a gente pode ver isso na prática? Pegar um exemplo aqui. A primeira grande solução de mobilidade urbana do mundo, que é uma solução brasileira, que são os trinários da cidade de Curitiba. Para quem ainda não está perfeitamente identificado com a ideia, o trinário é um corredor que lá em Curitiba se chama-se Canaleta. Né? Ao lado da Canaleta você tem uma avenida e depois 1, 2 quadras dessa Canaleta você tem uma avenida que funciona em binário, uma que vai ao centro e outra que vem do centro. Entre essas duas avenidas de sentido único, né, você chama de setor estrutural do trinário. E é no setor estrutural do trinário em que você permite o maior adensamento. A partir das quadras externas ao setor estrutural do trinário, você vai reduzindo as cotas, ou seja, você vai reduzindo o adensamento. Mais pessoas morando próximas ao sistema de transporte coletivo que tem prioridade. Isso é uma solução integrada, isso é uma solução de mobilidade. Qual é o resultado concreto dessa história toda que começa em Curitiba a ser planejada nos anos 60? Para mostrar o resultado disso, vou resgatar uns indicadores aí. Lamentavelmente, acho que já é claro para todo mundo que a nossa situação em termos de indicadores de segurança de trânsito não é das mais confortáveis aqui no planeta. Nós vamos raciocinar só com um dos indicadores que é mais utilizado, que é um indicador indicado pela Organização Mundial de Saúde, que é o número de mortes no trânsito por 100 mil habitantes. O Brasil ocupa uma incômoda posição, nós temos um indicador de 22 mortos por ano por 100 mil habitantes. Tá? Isso é ruim, é desconfortante, não é o caos. Né? Pega a Nigéria, por exemplo, isso daí está em torno de 35. Tá? Mas a gente não quer ser comparado com a Nigéria, com todo o respeito que o pessoal de lá merece. Nós queremos ser comparados com o benchmark. E o benchmark desse indicador hoje é o Reino Unido, onde esse indicador é 3,7 no país. Então, nós temos um indicador de 22, um indicador de 3,7. Só em termos de indicador, nós somos os BRICS. Né? Os BRICS todos têm indicadores em torno de 19 e 22. Então, é uma coisa interessante até, como um estudo econômico, sociológico, como esses países de capitalismo tardio e de inserção tardia na globalização acabam tendo, nessa questão, o mesmo comportamento. Né? Então, é isso. Mas vamos pegar cidades isoladas. Curitiba, depois de tudo isso, Curitiba tem um indicador que é de 5,2. A média brasileira é 22, Curitiba é 5,2, que é o indicador do Japão, há 2 anos atrás. Ou seja, boas soluções integradas, soluções que respeitem e adotem integralmente o conceito da mobilidade, elas criam um ambiente propício a você ter mais segurança no trânsito. Eu diria que as boas soluções da engenharia da mobilidade, elas são uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Tá? Porque você tem... Só por uma grande justiça ou injustiça, mas eu quero fazer justiça. Eu lembro Curitiba, eu estive lá recentemente, foi muito a partir de Jaime Lerner, não foi? Foi. Ele foi o professor Jaime que coordenou o primeiro estudo e fez Tanto é que chama Canaleta, ele não chama corredor, porque isso não existia no começo dos anos 60. E foi colocado um conjunto de professores
da universidade. Isso é extremamente importante mostrar que foi a universidade que resolveu. Até como vem da universidade também tem que fazer meu peixe, né? Um conjunto de professores da Universidade de Arquitetura, da Universidade de Engenharia Civil. Tá? E por que canaleta? Porque para se dar a noção e a ideia para o cliente da fluidez. É na canaleta que você vê o líquido correndo sem nenhuma solução de continuidade. Tá? Então, vê o conceito da canaleta. Mas é importante resgatar isso. As soluções de mobilidade, elas são importantes. Muito importante a posição do Distrito Federal no sentido de agregar isso, né? Começar com a questão do uso do solo, organizar o uso do solo, dar prioridade para modos de transporte em que você tenha redução das distâncias, e nas distâncias grandes dá prioridade aos modos coletivos. Isso não garante que você vai ter um indicador de segurança que seja um indicador da Grã-Bretanha, da Alemanha, não, mas é uma condição importante, uma condição necessária. Tá? Então, eu penso que o caminho nesse quadrante, ele é uma condição fundamental para se ter. Para se ter bons resultados. Vou pegar alguns exemplos que estão acontecendo hoje no Brasil. Tá? Nós estamos, na Secretaria, apoiando, entre os vários projetos que a gente apoia um projeto no interior do Rio de Janeiro, me foge se é Caxias ou se é Nova Iguaçu. Muito interessante, está se reestruturando, redesenhando a rede de transporte coletivo com corredores, tá? Que tem a alimentação tradicional, mas o mais interessante é que tem um sistema de alimentação por bicicleta. Então, o que acontece? O cliente sai de sua casa de bicicleta, chega à estação de integração com o transporte coletivo, tem um bicicletário, então ele pode fazer essa integração. Então, existem iniciativas muito interessantes, muito ricas no país como um todo. Tá? Curitiba, de novo, eu tive a oportunidade de fazer, eu mesmo, fazer uma experiência de car sharing em Curitiba. Hoje eles estão implantando o car sharing lá, mas só como é um processo inicial, esse processo está sendo implantado entre os órgãos da administração pública. Então, você sai do Palácio do Governo, vai para o Departamento de Estrada de Rodagem ou coisa semelhante, com os carros são elétricos. Tá? Para quem não está acostumado é horrível, porque você ouve o barulho, você não ouve nada, aquele negócio, então você vai com medo desgraçado de fazer um acidente, porque você não sabe se está ligado ou não. Mas é uma experiência riquíssima, essa experiência do car sharing em Curitiba. Ou seja, nós temos uma situação que não é ainda uma situação confortável, longe disso, mas eu penso que temos, ao longo do país inteiro, muitas iniciativas que devem ser resgatadas. Eu acho que esse é um fórum muito interessante para o senhor conduzir esse resgate, no sentido de disseminar essas boas práticas e, principalmente, disseminar a ideia de que as soluções de mobilidade devem ser implementadas com essa visão sistêmica de trânsito, transporte e uso do solo, mas elas não são a grande solução. Há que se avançar mais para que você tenha uma efetiva segurança no trânsito. Era isso que eu queria colocar. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade, senador.